sim, no fundo, há estas coisas que eu ando a imaginar. Pronto, está tudo bem, continuo a imaginar, à vontade. Sim, aceitar, lá está, é mesmo isso que me dizes, não ter medo. É, A não realidade é tem. tão mais vasta do que aquilo que nós temos capacidade de abranger no nosso corpo mental no momento, se bem que esta consciência da mesma ser expandida e muito ativada. Mas é isso, é eu não ter medo, é o respeitar que há aqui um processo evolutivo muito, muito alargado a acontecer e realmente vão acontecer coisas estranhas só porque são diferentes do que eram anteriormente, respeitar que a coisa está a mudar. É isso. É a questão das formas geométricas que eu falava, que eu já as via Sim. há muito tempo, não é? Elas podem também ser visíveis, é um dos sintomas também que dizem destes novos sintomas da ascensão, portanto, se vos acontecer, por exemplo, a minha era assim, não é? Ver formas geométricas com olhos fechados e olhos abertos, mas sobretudo com os olhos fechados, e nós fecharmos os olhos, podemos ver cores, não é? Podemos ver formas, podemos ver caras, Uhum. são os olhos da nossa alma, não é? E se fecharmos os olhos e começarmos a ver essas formas geométricas, portanto, o universo fala muito, não é? Por formas geométricas, por matemática pura e dura, e a matemática pura e dura é o mais puro que há da ciência, na minha opinião, e portanto não estamos a inventar nada de novo, nem a invenção da roda já foi há muito tempo, eu costumo dizer. Mas tudo isto não há que. Pronto, são processos que podem acontecer, que as pessoas também podem estar, de certa forma, mais atentas, não achas, Luna? Pronto. Eu estava a ver, intolerância a alergias e certo tipo de alimentos, nós, que era aquilo já falamos um bocadinho, não é? O corpo também vai transformando-se e dando também um bocadinho esses alertas. E a amplificação dos sentidos, não te acontece contigo? Olha, neste momento há uns 2, 3 anos eu noto, e não sei se também notas, que a luz do sol está diferente porque este branco parece que os meus olhos não me aguentam. Eu sempre precisei de óculos de sol, mas neste momento eu não vivo sem eles. Porque, e sim, das duas coisas, realmente a luz está diferente, mas os olhos estão muito mais sensíveis. Noto isso. A nível da audição, então, é incrível. Eu já estou ligada à música, já tenho um ouvido trabalhado, mas neste momento lá está, eu já estou assim a ouvir mais coisas do que as de cá, eventualmente também, portanto, ouve-se mais. Mas sim, aliás, há uma coisa que eu costumo falar, que é o facto de a realidade que cada um vive, no fundo, é a informação que é coletada através dos nossos sentidos, digamos que vista através do nosso grau de consciência. Como está a acontecer uma elevação da vibração energética, uma expansão da consciência, automaticamente a informação que vai ser processada, a informação que entra pelos órgãos sentidos, vai ser diferente. Mas sim, ao mesmo tempo, os órgãos sentidos estão mais apurados. O nosso cérebro está a captar mais informação. Os receptores, os microfones estão ali, mas ele está a apurar mais informação, está a receber mais. E sem dúvida, a nível de luz, eu noto uma diferença enorme nos últimos 3 anos, mais ou menos, muito, muito grande mesmo. Cores mais vivas também, não é? Em tudo, é como se os olhos estivessem a ver mais, literalmente, e estão muito mais sensíveis. A nível da luz chega a ser doloroso. E sinto, às vezes, luz forte vai até aqui. Sente-se mesmo quase que o canal todo aqui, a luz entra mesmo. E a nível de som, a mesma coisa. É como se o som não ficasse só aqui, bem por todo lado. É como se toda a nossa pele aceitasse a vibração e estivesse a sentir. Eu também trabalho com taças tibetanas, estou habituada a sentir a vibração no corpo. Mas neste momento nem precisamos de taças, está tudo a ressoar e o corpo, no meu caso, eu sinto uma receptividade muito mais forte. O corpo respira muito mais tudo o que acontece, tudo. Mesmo o olfato, por exemplo, os cheiros, determinados cheiros mais perfumados, não é? Também. Muitas vezes, e eu sinto que muitas das questões a nível de divergências alimentares que de repente surgiram, têm muitas vezes a ver com o cheiro. Porque, ok, aquilo, isto cheira agora, isto já não me sabe bem, já não vou conseguir comer.
pelo cheiro, porque está tudo muito mais apurado, muito mais apurado. Sim, mas o cheiro também, como um fenómeno, desculpa lá, de, por exemplo, de repente estás a passar num determinado sítio ali, um cheiro ali, ai, é cheirinho, mas que? E só é ali naquele espaço, não houve ali nada que pudesse colocar o cheiro, mas que está lá, e portanto o cheirar nesse sentido também está mais... Eu acredito que sim, eu sempre tive isso, mas acredito que sim, que esteja, porque lá está, os sentidos estão a apurar, estão a aflorar, estão a expandir, mas e por acaso eu confesso que adoro essa sensação de passar num sítio e sentir cheio de flores. Sim. Outras questões também têm a ver com o cansaço, ou uma alternância entre estar com muita energia e depois muito cansaço, também é normal, portanto, e não é só efeitos de estarmos fechados há muito tempo em casa, já que gravamos em tempos de pandemia e de Covid, não é? Mas também tem a ver com isto. Depois, mais fisicamente, borbulhas, nós fazemos a limpeza muitas vezes através de borbulhas, de inchaços, de comichões que temos pelo corpo, de herpes, por exemplo, pode aparecer, isto para falar assim mais umas coisas mais Sim, físicas. Eu vou só falar algo em relação ao cansaço, muitas vezes é precisamente um excesso de energia, ou seja, nós às vezes podemos sentir-nos cansados porque estamos sem energia, mas nesta fase o que está a acontecer muito é, eu estou cansada porque estou com excesso de energia, então o que eu preciso fazer é mexer para pôr isto a circular e o cansaço vai embora, por isso é que é tão importante o exercício físico e nesta fase é mesmo importante, e se conseguimos caminhar junto de árvores, perfeito, porque as árvores vamos abraçar e equilibrar por todo o lado. É verdade. Outros sintomas são, por exemplo, sentirmos mais rejuvenescidos, que é ótimo, não é? Parece que estamos mais novos em vez de estarmos mais novos até na pele, não sei se é o caso. Os sonhos que já tinhas falado, os sonhos vívidos, não é? Vividos como se fosse uma realidade e às vezes sonhos com pesadelos muito complicados. E às vezes as pessoas que não vemos desde a infância, como se estivéssemos a... A mim já me aconteceu várias vezes abraçar pessoas que não via há muitos anos, foi literalmente fechar capítulos. Ou seja, ainda faltava ali fechar um capítulo, então eu fui fechá-lo num sonho e está feito. E tenho vários relatos nesse sentido também, de situações do passado que faltava só o ponto final, e o ponto final foi feito ali e está resolvido. Sim, sem dúvida, muita informação a nível dos sonhos, muito, aliás, eu tenho sugerido sempre, em todas as situações, seja aulas, consultas, workshops, tudo, começarem a ter um bloquinho de notas perto da cama e ao acordar anotar, porque muitas vezes acontece que passado 2 segundos já não nos lembramos e muitas vezes temos ali respostas muito interessantes e explicações ou nem que não seja nada, mas há informações que nos vêm que nos ajudam a resolver muitas coisas que às vezes estamos também encravadas no dia-a-dia. E os sonhos neste momento estão vivos completamente. Estão soltos, estão selvagens. Outra questão é, assim, anotar, o caderninho é um excelente, mas também, por exemplo, prestarmos atenção ao momento em que abrimos os olhos, quando despertamos, aquilo que sentimos, normalmente é a mensagem que vem, não é? Aquilo que sentimos e às vezes, pronto, quem puder ter a imagem dentro de si, do que é que está a querer falar, não é? Normalmente aí são recadinhos preciosos, como eu costumo dizer, preciosos mesmo, que tanto podem ser alertas para o dia, como para o dia-a-dia, como para outras coisas em concreto da vida, ok? E isso é importante também ficarem atentos, porque é uma das coisas que é fantástica. E bate certo. Depois, lá está, a libertação de questões que já falei, não é? De situações que já não fazem parte de nós. Às vezes o excesso de criatividade, não sei se acontece. Sim. Muita criatividade, querer criar. Não sei, contigo como é que Olha, no meu caso, assim, eu normalmente toco piano. E como estava a sentir este último mês, em março, a partir de março, comecei a ter sensações muito físicas no corpo a nível daqueles tais sintomas equiparados à ansiedade. E na dúvida, o que é que eu fiz? Ok, energeticamente tudo bem, mas se isto eventualmente fosse ansiedade, o que é que vamos fazer? Vamos focar no presente. Então uma coisa que nos foca muito no presente é o trabalho de mãos, ou fazer uma coisa que nos vai absorver a atenção, o cérebro. O que é que eu fiz? Fiz uma coisa que não faço há uns 30 anos,
que é pegar na guitarra. Eu não toco guitarra. E de repente escrevi 4 músicas seguidas na guitarra, com arranjos, com tudo. A informação veio, não me perguntes de onde. Mas a verdade é que, sim, esses rasgos têm vindo a uma velocidade astronómica. Já o ano passado aconteceu igual com o piano. De repente estava sem fazer nada e de repente tudo seguido. Há mesmo uma comunicação muito grande, isto se quisermos ver o artista como aquele que traz a inspiração de cima, não é? Há mesmo neste momento há uma autoestrada de comunicação, e no meu caso eu tenho picos, mesmo picos em que aquilo brota, assim, parecem flores assim de chão. Eu vou tendo segredo, sou uma pessoa muito criativa, mas neste momento tenho picos alucinantes de criatividade, escrevo. E tenho ouvido situações semelhantes também de casos em que pessoas já são criativas, porque conheço mais pessoas na área, mas que também têm assim uns picos em que de repente sai tudo seguido. E é delicioso. É ótimo. Não travar esses impulsos, que é muito saudável. E criar seja por onde for, não é? Seja por onde for. Dança também é uma das minhas áreas, tudo. É respeitar. Se o corpo está a precisar de fazer algo, o corpo... É seguir, não travar. É como aquela coisa de comer aquilo ou não comer aquilo. Seguir o impulso, não travar, respeitar, porque há algo aqui, a nossa consciência sabe muito mais que o nosso corpo mental consiga abranger. Então, se o corpo está a pedir, seja água, seja um refrigerante que já nunca bebemos, mas que naquele momento precisamos, bora. Sim, e é isso, é respeitar, no fundo é respeitar aquilo que o corpo também está a pedir, não é? E que somos. Assim, para acelerar, já estamos assim um bocadinho avançadas no tempo, não é? Eu só queria falar de outras coisas também, que é a capacidade de premonição, muito mais desperta, é quase imediato. É imediato não, às vezes com alguma antecedência bem grande, outras vezes é quase ali como se tivesse acontecido, não sei, esta premonição tem muitas vezes nos sonhos também. E cria muita ansiedade e portanto, porque não é, se nós sentirmos essa capacidade de premonição, cria-nos muita ansiedade, porque às vezes não são coisas boas. Sim. Boas. E depois temos a percepção do tempo também a transformar-se, acelerado, não é? Não sei se contigo acontece mesmo, mas há muitos anos. Já passou uma semana. De repente já passou uma semana e nem damos por ela, não é? Eu a nível de tempo, minha filha tem 14, há mais de 15 anos que eu sinto que está a voar. Sim. Mas é mesmo, eu lembro-me, eu sei porque ainda não era mãe, portanto já sou mãe há 14 anos, lembro-me de sentar a repousar, ou deitar um pouco, encostar no sofá, tentar sentir o tempo e pensar, isto está a correr, o que é que se passa? E na altura lembro-me de ler, agora já não me lembro, já foi há muito tempo, que a física quântica já falava que um dia já não estava com 24 horas, mas 16. Ora bem, 16 horas há 15 anos, neste momento deve estar com muito menos, portanto... Pois, outras situações que podem acontecer entre várias, ter uma compreensão súbita, chame-lhe saltos no conhecimento, não é? Sobre alguma situação. Também sermos mais rápidos na aprendizagem, não é? Parece que é muito mais fácil aprender. Sim. Depois a questão dos presságios, também vermos números, termos visões de números, de símbolos, e que a sincronicidade nos vai dando pistas e percebendo que aquilo tem uma linguagem própria que nos quer dizer algo e que nos ressoa cá dentro, não é? Tu com isso também tens experiências interessantes. Os números falam comigo desde criança. No outro dia faltava uma palavra e tu foste buscar padrões. Eu vejo que determinadas pessoas, sítios, há ali um padrão, eu não consigo explicar qual é a fórmula matemática ou geométrica, mas que há ali um padrão, eu olho para a frase de números, seja o telefone, o BI, o contribuinte, há ali um padrão. E é como se ali houvesse uma frase, que uma parte do meu cérebro, que eu não sei qual é, consegue identificar e ler quase. Sim. Isso por exemplo, como ver capicuas muitas vezes, não é? Portanto, cada Sim, é aquela questão de ver as horas e estar sempre com os números a repetir. Está atento, estamos a querer falar contigo. É verdade. Sim. São formas de comunicar, pois cada hora tem os seus significados também. Isto é vastíssimo, tudo isto, não é?
Por exemplo, outra questão são, por exemplo, os desarranjos elétricos e mecânicos. Por exemplo, e o curioso foi aqui no início desta gravação, mas também foi aqui uma questão mais, não é? Sempre que há uma gravação assim mais importante, por exemplo, que se fala destas questões mais de luz, há sempre ali algumas coisas que parece que querem boicotar-nos. Ou é o som, ou é o não sei o quê, ou é a net, ou é a net que vai abaixo. Portanto, outro exemplo, o acender as luzes e cada vez que eu acendo uma luz, a lâmpada funde, ok? Elas vão tchum, 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 tchum. Há dias em que não se pode tocar. Se uma lâmpada funde, eu já não toco em mais interruptor nenhum. É melhor. É verdade, é verdade. E não é porque tenho uma esperança de vida, não tem nada a ver com isso. Eu já espatifei lâmpadas novas, espatifei salseiro. Sim. Acontece, mas aconteceu sempre. Eu, na minha adolescência, os meus amigos brincavam comigo porque eu andava na rua e onde passava o candeeiro de rua acendia-se. Isso também me acontece. O candeeiro acendia-se, pronto, é o que era. Já se brincava com isso. Sim, e às vezes ir a algum sítio eu não tomo café, mas tocar na máquina de café, ela quase explodir uma vez uma máquina de café. E depois diziam, tu não tomas café, mas nós temos direito. Ou então dizerem-me assim, como às vezes, né, os computadores, as coisas, tu estragas tudo onde metes as mãos, e eu pronto, ok, tenho a minha No meu caso é a parte elétrica dos automóveis. Também. É complexo, eu ponho as mãos, pronto, o que é que eu vou fazer? Vou muitas vezes eletricista. Pronto, mas é isso, estas coisas são perfeitamente normais a acontecer e não entrar em pânico não vale a pena. Não é? Faz parte. Vale a pena. Depois, a intuição é muito mais desenvolvida agora e desenvolve-se cada vez mais, portanto, este é outro sinal, não é? Outro sintoma, assim como os estados alterados de consciência, que bate com aquilo que nós falávamos também dos saltos nas linhas temporais, não é? Aproveitando os nós de tempo e outras questões, ou então também termos percepções internas e externas de padrões específicos, de coisas assim. Eu acho que aqui fazer só aqui um parênteses, porque esta questão que fala dos saltos temporais é importante, porquê? Porque o que está a acontecer aqui é uma expansão de consciência. O nosso corpo mental albergava determinada informação e agora consegue albergar mais, mas ela sempre esteve lá. Vamos imaginar, um computador só lê a linguagem dos zeros e os uns. Se eu colocar uma pen com um 2, a informação está lá, só que ele não tem capacidade para ler. E no fundo o nosso corpo mental andava por aqui. Eu só consigo ler até aqui, mas está lá. O que está a acontecer neste momento, e a nível das linhas de tempo, é muito fácil de ver e sentir, porque há muitos relatos. O tempo em si, conforme está aqui na Terra, ele não existe no resto do universo. É como se o tempo fosse uma espécie de invenção do corpo mental, uma criação para nos ajudar a organizar em termos mentais. Como estamos a expandir a capacidade de todos estes corpos que nós temos, nós estamos a ir além desta invenção das linhas de tempo. Então conseguimos ter acesso a outras informações das linhas de tempo, porque estas linhas, conforme estão tão convencionadas, elas só existem aqui para a nossa organização mental. Então, como nós estamos a ir além desta organização, nós estamos a apanhar informação que vai além disto. E no início é assim um bocadinho estranho, mas no fundo é o que está a acontecer. Em termos muito resumidos, é isso. Não preciso dizer mais nada, nem acrescentar mais nada, na verdade, é isso. Depois o sentimento de unidade, né, de fazermos parte do todo, não é? E de que da maneira que se eu me influencio, se eu estou mal, eu vou influenciar o todo, o uno, não é? Também ao mesmo tempo outro sintoma é uma sensação de paz interior e de amor incondicional, que pode vir o karma, a trindade, como se costuma dizer, dificilmente nos tira deste estado de paz interior. É mesmo assim, por meio, às vezes altera-se, mas... Aí eu faço mesmo um parênteses, já tive relatos, e eu própria já passei por isso há bastantes anos, mas lembro-me de estar em situações caóticas, e neste momento tenho vários relatos desse género. A vida está aparentemente caótica, está num processo de reorganização, e a pessoa sente a maior paz do mundo. O que é bom, mas há relatos de pessoas nesta fase que vêm perguntar: será que eu estou bem? Será que eu preciso de ajuda psiquiátrica? Porque, não, isto é bom para tranquilizar as pessoas, e é mesmo isso, se está tudo bem, está, a vida é que está a organizar, e a sua consciência está
a perceber que é só uma reorganização e já não entra em pânico. Portanto, isso é que é saudável, isso é que é estar bem. Portanto, mas no início as pessoas assustam-se, não é normal eu estar bem. Pronto, portanto, nós estamos a ir muito além disto, muito além disto. As pessoas estão a ter a noção de que a vida é uma teia de informação, que é um processo. É só um processo. E que só nos acontece tudo o que for para o qual estamos preparados lidar, na verdade, não é? Mesmo as grandes questões da vida, os obstáculos ou desafios, como queiramos entender, interpretar, eles acontecem-nos também para nos ajudar a despertar para isto tudo, ok? E de certa maneira de certa maneira e sempre, nunca são maiores que as forças que nós temos para poder lidar com elas. E fazem parte do nosso processo de crescimento interno e não só, não é? E desta evolução toda que estamos também a falar. Eu aí também colocava uma informação adicional que é a seguinte, realmente sim, não que é maior do que aquilo que nós conseguimos suportar em termos de peso nos ombros. A questão aqui delicada é, quando nós temos uma pessoa muito forte, a pessoa vai levar uma carga mais pesada. Porquê? Porque se fosse uma pessoa mais, se calhar, entre aspas, frágil, ao mínimo toquezinha ia dar o clique e estava. Mas como uma pessoa é tão forte, demora muito mais a dar o clique porque aguenta mais carga. Então vai ter mesmo que levar com uma carga mais pesada nos ombros até dar o clique. Ou seja, muitas vezes esse indicador é, mas sabe o que é que está a acontecer assim? Você é muito forte, você aguenta. É que você aguenta, não se preocupe, mas vamos aligerar porque o importante aqui é dar o clique. E quando dá o clique está tudo bem. Agora, há pessoas realmente que têm que aguentar uma carga mais pesada porque são tão fortes que resistem àquele clique. E o que precisamos, a vida só quer o clique. Depois vai depender do nosso processo, das nossas características e vivências, e historial e afins, mas a vida só quer o clique. Nós é que vamos criar mais ou menos resistência a esse clique, no fundo. Sim. Também numa outra perspectiva é ser uma pessoa muito forte para conseguir aguentar também, mesmo não tendo já essa resistência, porque eu não vejo a força apenas como uma resistência, eu vejo de outra forma também, é a capacidade, a força interior do espírito, da alma, que tem capacidade de resgatar, por exemplo, bastantes coisas de vidas passadas que se manifestem nesta vida presente e às vezes há pessoas que levam com enxurradas de problemas em vidas sempre muito complicadas. Essas, no fundo, são as que têm mais força Claro, interior, não claro. é? Para poder lidar. E às vezes não é uma questão só de resistência, não falo propriamente de resistência, mas da capacidade Não, de resistência é aguentar. capaz, as duas coisas, sim, e não só. E o que está acontecendo neste momento a nível da humanidade, a humanidade tem mesmo que dar o salto. A Mãe Terra já foi e nós estamos a seguir. E temos que acompanhar esta evolução. O que é que acontece? A humanidade tem mesmo que dar o salto e aquelas pessoas mais fortes estão a levar com uma mochila muito pesada porque estão a ajudar as mochilinhas daquelas pessoas que, com outro tipo de habilidades, fazem o seu caminho de outra forma. Então, realmente está a ser exigido muito a quem é, digamos, mais sensível ou quem tem aquelas habilidades mais trabalhadas, está a ser exigido muito, porque nós estamos aqui a limpar questões de milénios e neste momento é violento. E depois não é só isso, nós aqui na terceira dimensão, a quantidade de energia que existe é tanta, porque a física quântica já demonstrou que a matéria é energia. Então se nós aqui temos numa dimensão feita de matéria, imaginemos a quantidade de energia que está aqui. É incalculável. Pronto, mas aos nossos olhos humanos. Então o que é que acontece? Há questões do universo mesmo, mecanismos do universo que só conseguem ser resolvidos numa dimensão como esta. E então há pessoas que estão cá, entidades que estão cá, com o peso às costas, às vezes de planetas inteiros, raças inteiras, que estão cá a resolver coisas tão complexas, tão pesadas, e às vezes uma pessoa vê uma história e diz, aquela pessoa acontece de tudo, está no seu caminho, está a fazer o seu propósito. Exato. Não existe qualquer tipo de julgamento ou opinião, porque cada pessoa tem a sua missão a cumprir e tem em algum sítio saberá o que está a resolver. E às vezes é seu, às vezes é toda a sua sexualidade, mas às vezes é muito mais ainda. E portanto, neste momento, o que está a ser exigido à humanidade é desafiante, mas é realmente o salto quântico da evolução. É verdade. A mudança. E um ponto de mutação, como diz cá, para uma coisa nova mesmo. Profundamente.
Assim, para terminarmos dentro daquilo que pode também ser alguns sintomas, são, por exemplo, a manifestação física, aquilo que chamam vulgo cocriação, não é? Se bem que a cocriação, na minha opinião, humilde opinião, ela só acontece ao nível da quinta dimensão e só acontece num momento em que nós estamos perfeitamente alinhados com a nossa alma ao nível da quinta dimensão. Tudo o resto que possamos falar em cocriação, desculpem lá, mas não é possível. É uma coisa que nós tentamos materializar, mas ela só é possível ao nível da quinta dimensão. Então, como nós já olhamos de uma forma muito mais para além e estamos com corpos muito mais de luz, muito mais ativos, com muito mais energia, obviamente, a partir do momento em que começamos a subir e elevar a nossa energia, nós conseguimos estar muito mais próximos daquilo que é a vibração da nossa alma, porque passamos a vibrar com a alma e não a vibrar com o nosso corpo físico e a nossa mente. Obviamente, co-criar passa a ser muito mais fácil. Às vezes isto é tão imediato que até assusta, não é? Sim. Então, por isso o conselho que eu dou é terem cuidado com o que pensam e com o que desejam, porque de facto estamos a co-criar no momento. Não é? Se eu, por algum motivo, estou a desejar algo de mal para alguém, eu estou a co-criar esse algo de mal e estou a acumular ao mesmo tempo causa e efeito, um efeito para mim negativo, não é? Eu acho que está é fácil de perceber, não é? Mas por isso é que, mas também se eu já tenho a minha vibração mais alta e elevada, eu não vou ter necessidade de sentir fazer isso, porque eu sei que o universo vai se encarregar de tratar do assunto, não é verdade? Essa é a questão. E, portanto, aqui quando falamos de manifestação físicas de pensamentos e desejos, eu acho, pelo menos eu leio desta maneira muito com a cocriação, desta maneira, que é como eu a vejo e sinto. Sim, porque o pensamento é uma forma de energia, automaticamente pode materializar-se. Nesta fase, nós estamos mesmo a nível do corpo, nós estamos a passar a nível da constituição do carbono para o cristal, então nós vamos aproximar-nos muito mais do que é mais subtil, mais vibracional. E então sim, o próprio pensamento hoje em dia tem uma força muito maior e mais imediata do que o que tinha há umas décadas. Isto porque, já não falo antes, mas a diferença é mesmo abismal. E aqui, quando terminares, eu gostava de encerrar com um pequeno assunto chamado água. Ok, não vou esquecer. Até porque hoje encontrei uma coisa sobre isso, sobre a água de Saint-Germain, do livro de ouro de Saint-Germain. Lembro-me logo de ti, porque que a água está, acho que é um elemento que está muito presente neste momento. Sim. Tem tudo a ver, porque nós estamos a fazer um grande trabalho, nós, humanidade, a nível de emoções. E a água tem a ver com as emoções, não é? Sim, a água tem consciência, tem memória, mas quando terminares essa parte, acho que é interessante terminarmos com a água. Já quase a terminar. Portanto, além destas questões todas que já falamos também já de palpitações cardíacas, que tu própria falaste, que também é um dos sintomas. Há quem diga que o cabelo, as unhas crescem muito mais rápido também, não é? Mudanças, o meu cabelo era completamente direitinho, agora está indomável, pronto, é o que é. Eu sempre foi indomável, portanto já, olha, fica assim naturalmente. E depois é aquela sensação de querer voltar a casa, que é uma casa que não é esta casa, é a casa lá, a nossa casa, e aquele desejo de encontrar a pessoa certa na nossa vida, não é? E isso acontece, assim, a verdade é que só podemos atrair aquilo que nós somos. Então, se quer atrair o seu príncipe encantado ou a sua princesa encantada, seja como aquilo que quer. É tão simples, não é? E há muita coisa mais, porque isto é um assunto que não se esgota e tem muitas coisas mais, acho eu, para falar. Mas a nossa querida Luna quer falar da água e eu agora dou-te a palavra a ti. Essa questão só de termos a noção de casa é uma das questões mais fortes e muita daquela sensação de tristeza, de vazio, de desalento vem precisamente do contraste, ou seja, uma parte de nós tem consciência de que há um sítio que é casa e de repente começa a ter consciência do contraste, onde eu estou realmente, se eu já sei o que é casa, é como aquela coisa de, ok, eu até não estou muito bem, mas eu estou bem, mas se eu souber que consigo estar muito melhor, eu fico com a consciência de que, ok, eu não estava bem, eu ganho essa percepção. E é um pouco isso que acontece, quando eu tenho a noção de que existe um sítio que é casa, a um nível que eu nem conhecia,
uau, então agora eu sinto o contraste, então agora eu vou sentir-me menos bem. Não é que eu estivesse mal, mas agora eu sinto-me menos bem porque eu sei que posso estar melhor. E é esse contraste, muitas vezes está uma sensação de tristeza, de desalento, de quase até sentimentos quase Saudade, depressivos, porque saudade, não é? saudade, casa existe, mas uma noção de casa muito profunda, eu conheço já há bastante tempo e não Também, há palavras, não há palavras. só vivendo mesmo. Diz, diz. Mesmo, não há mesmo como descrever isso. Portanto, atirem-se, mergulhem a fundo, que é maravilhoso. Então, a água, o que é que acontece? A água, de facto, é aquilo que está cá desde sempre, porque nós temos o ciclo da água. A água está no chão, evapora, está nas nuvens, volta. A água está cá desde sempre. E a água, por onde passa, ela vai recolhendo memórias, ela tem uma consciência e memória. Isso, a física quântica já disse muita coisa, há muitas vídeos sobre isso, é um facto. Então, se nós conseguimos pensar que a água, além de tudo, está ligada às emoções, e se nós pensamos que a água é aquilo que está cá desde sempre e que este planeta já atravessou tantas coisas e continua aqui, não é? Eventualmente já terão existido várias humanidades e afins, portanto isso fica para outro vídeo eventualmente, a água tem a resposta. Então, se a água tem a resposta, o que é que podemos fazer? Sempre que estivermos perto da água ou sempre que vamos beber água, primeiro agradecer, porque é graças à água que há vida, agradecer e enviar pensamentos bons, puros, amor, compaixão, gratidão, tudo isso porque vamos estar a programar a água e a água está em todo lado. Então, ao programarmos essa água, também programamos toda a água que está no nosso corpo, cerca de 70%, portanto, nós estamos a programar-nos também a nós com essa energia de gratidão, de amor, de compaixão, que são as vibrações mais elevadas que temos, para nos ajudar também a superar todos estes sintomas e ao mesmo tempo estamos a ajudar o planeta inteiro e com isso a humanidade. E torna-se cíclico. No meu entender e pelo que eu tenho vindo a sentir e não só este tempo todo, a água é mesmo uma grande chave para todo este processo de evolução e crescimento. A água é uma das chaves. É verdade. Chave. É verdade. Aliás, eu até dou a minha experiência, a necessidade de um duche, como se fosse uma cascata, mas eu até dou aqui uma dica que foram através dos meus guias, mas eu partilho convosco. Autorizaram-me a isso perfeitamente. Pegar em cristais, eu gosto muito de cristais também, não é? Pegar em cristais e sentir um bocado que a intuição pede que sejam esses cristais. Normalmente em número ímpar. Se for para descarregar coisas que sejam muito densas, os cristais mais escuros, as pedras mais escuras, falamos da turmalina, por exemplo, da cornalina, das pedras mais vermelhas, não sei, há uma série delas que podem, ónix, etc. Mas também podemos sentirmos que também é para purificar, limpar energeticamente outros níveis e purificar ou depurar um bocadinho mais a nossa energia, também podemos pôr portanto, a selenite nem pensar porque desaparece com a água, não é? Mas cristais quartzo, sejam elas quais forem, e outras mais, portanto há montanhas de pedras que eu não sei, confesso os nomes de todas, nem as funções de todas, mas vou utilizando aquilo que também vem tendo comigo e se funciona comigo, provavelmente funcionará consigo também, com as outras pessoas. E aqui é um bocado deixar ao critério da própria intuição, não é? A intuição é a nossa alma a falar connosco, ou os nossos amiguinhos, como eu costumo dizer, a darem-nos as pistas. E a água aqui neste sentido também é muito importante, me ajuda a reequilibrar tudo isto que também estávamos aqui a falar, de uma forma de tal maneira de que consegue mudar hábitos. Ok? Estou a falar nesse sentido mesmo, consegue mudar mesmo hábitos às vezes nocivos para nós próprios, não é? E pronto, e estamos já na fase mesmo final destas questões. Obviamente que qualquer dúvida que queiram podem deixar em comentário neste vídeo, nós estaremos atentas e responderemos em tempo útil, esperemos, não é? Se gostou deste tema, por que não partilhá-lo? Porque a nossa ideia é levar este tema ao mundo inteiro, para que cada vez mais pessoas estejam também despertas para estas questões. E já agora subscreva o canal para continuar atento ou atenta àquilo que nós vamos falando, porque voltaremos com muitos mais temas. A Luna de certeza voltará, ela já tem um vídeo até há pouco tempo, não é? Então não queria falar aqui em termos temporais, porque vídeos são vídeos.
mas vai voltar de certeza com muito mais coisas. Hoje as conversas com espiritualidade foram assim mais uma espécie mesmo de conversa, porque aqui era a partilha de ambas. E pronto, vemo-nos no próximo vídeo e até lá, façam o favor, como dizia o outro, de serem felizes.